agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, o Pai, está na tua casa, ó Pai. Primeiramente para louvar, Senhor, e agradecer o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar presente aqui, Senhor. Obrigado pelo dia, Senhor. Que você possa abençoar, Senhor, tudo que acontecer aqui, ó Pai. Abençoa, Senhor, a palavra que for ministrada, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa chegar, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter hinos? Alguma Deus? Glória a Deus. Amém. Senhor, eu vou aqui orar para o Brasil e orar para todas as nações do mundo. Senhor Deus, glorioso Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui presente, junto com meus irmãos em comunhão, Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela graça comum, pela graça espiritual. Senhor, nesse momento, quero agradecer, Senhor, por o Senhor ter olhado pela nossa nação, que é o Brasil. Senhor, põe a Tua mão ali, Senhor. Ouça o clamor do Seu servo, Senhor. Que Deus dê discernimento aos políticos, Senhor, dê entendimento a eles, para que eles trabalhem, Senhor, para que eles possam fazer, seja digno da Tua honra e Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ficar sentados e nós estamos então neste dia aqui para falar daquilo que é melhor para as nossas vidas, daquilo que nós realmente precisamos. Nós precisamos de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos de colocar a nossa vida e a nossa esperança nele. Nós temos aproveitado estes dias de comemoração de diferentes países, fizemos no dia de Portugal, fizemos um pouco no 4 de julho e estamos tentando fazer hoje, no dia da independência do Brasil. É um bocado, é até curioso, não é? O dia da independência do Brasil e eu sou de Portugal, não é? E estamos aqui para falar, não só para os irmãos do Brasil, para todos, que Jesus Cristo é aquele que salva e é aquele que é a esperança para as nossas vidas. Então nós, nesta tarde, gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Atos 4, versículo 12. Atos 4, 12. Um texto da palavra do Senhor que nós conhecemos bem, um texto muito precioso para as nossas vidas, que nos fala de Jesus Cristo. Eu gostaria que nós, durante a mensagem, nós pensássemos, e daqui a pouco, e neste ambiente de culto, de celebração a Deus, neste ambiente de nós, uma forma de consagração, intercessão também pelo país, ação de graças pelos irmãos do Brasil, que você pensasse se houvesse uma nação no mundo, nem que fosse aqui onde nós estamos nos Estados Unidos, ou numa cidade, onde todos servissem a Deus, como seria? Como seria um local onde, imagina uma nação, vamos pensar assim na nação do Brasil tão grande, em espaço geográfico e com tanta gente espalhada pelo mundo, se todos fossem salvos, se todos servissem verdadeiramente a Deus, se todos tivessem o coração voltado para o Senhor, você já pensou o que seria? Seria poder confiar nas pessoas que moram do nosso lado, poder confiar nos políticos, no caso, poder confiar em todas as áreas da vida, sabendo que só estaríamos lidando com salvos. Quando nós pensamos nisso, sabendo que essa não é verdade, não é só que não é verdade no Brasil, não é verdade nos Estados Unidos, não é verdade em Portugal, não é verdade no Equador, não é verdade aí no México, e na França, por certo, não é verdade, mas um dia, para os eleitos, para os salvos, essa será a realidade no céu, onde estarão só aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ainda acrescentando que, no caso nesta terra de nós estarmos numa comunidade só de salvos e vivêssemos só rodeados por salvos, ainda teríamos a nossa natureza pecaminosa lutando contra nós e muitas vezes nos traindo. Mas no céu da glória não haverá lugar para o pecado. Não há forma de pecar contra Deus. Então, quando nós pensamos em nações, quando nós pensamos em povos, eu não sei se isso vai ao seu coração, à sua mente, mas vai ao meu. Como uma nação, um povo, o povo de Deus, um dia habitando na glória para todo sempre.
habitando com Cristo, vivendo a realidade da santidade plena e absoluta, da glória e majestade de Jesus Cristo, o Senhor, na presença do Altíssimo, no trono da sua santidade. Eu não sei quanto tempo nós gastamos a pensar nisto. Talvez nós gastamos muito tempo a pensar em coisas desta terra. Talvez nós gastamos muito tempo meditando e nos preocupando com o amanhã, quando trata da nossa realidade aqui. É curioso que o Dia do Brasil coincide aqui nos Estados Unidos, não creio que no Brasil é assim, mas aqui coincide mais ou menos com o retorno à escola, não é? Labor Day, Dia do Brasil, retorno às escolas, calha tudo na mesma altura, não é? E o famoso e tão esperado fim do verão, não é? O fim do verão que é tão famoso, tão esperado, né? Calha também agora, né? Só aqui nos Estados Unidos é que acontece isso. Mas nessa altura também, quando nós falamos em retorno à escola, etc., nós nos preocupamos com isso, não é? Nós nos preocupamos que os nossos filhos vão para a escola, que eles vão aprender, quem são os professores, não é? Nunca os professores são suficientemente bons. É assim consigo, não. Você olha para o perfil do professor e fica... falta qualquer coisa. Não tem aquele professor perfeito para os nossos filhos, não é? Tem sempre qualquer coisa. Estamos preocupados com amanhã, o que é que eles estão a aprender, onde é que eles vão, estão indo bem na escola. Não é uma preocupação nossa, não é isso? Uma preocupação. E à medida que eles crescem, essa preocupação aumenta, não é? Quando chega ali ao high school, para não falar quando chegar ao college, que ainda não é connosco, lá em casa ainda não chegou. Então, uma preocupação de como é que é? O amanhã. O amanhã que dura quanto? 30, 40 anos... 50 anos. Quando alguém trabalha 50 anos, já trabalha muitos anos, não é? Já pensou? Quantas pessoas você conhece que trabalham 50 anos, meio século? É muito, não é? Não tem muita gente que trabalha meio século, não é isso? Não tem muita gente, não é? Ainda começa aos 20, vai até aos 70, não é? Não tem muita gente. Tem alguns que até passam, mas não tem muita gente. Meio século de trabalho é muito. Meio século numa carreira é muito, não é? Estudar para estar meio século numa carreira. Agora, pense quanto tempo nós gastamos a pensar na eternidade. Muito mais que meio século. Muito mais que a nossa vida. A vida eterna. Meditamos e pensamos e nos esforçamos pelo amanhã. Até no que respeita aos nossos filhos. O amanhã nesta terra. E esquecemos o amanhã eterno. O amanhã celestial. Ou então o amanhã de condenação. O amanhã de morte. O amanhã de sofrimento eterno. O amanhã terrível. Muitas vezes, irmãos, nós usamos termos de que nem pensamos direito. Às vezes nós não entendemos o que significa a condenação eterna. Nós falamos coisas assim, às vezes eu ouço expressões completamente erradas. Completamente erradas. A gente diz assim, tive um dia dos infernos. A gente não faz ideia da blasfémia que está a dizer. A gente não sabe nem o que é o inferno. A total condenação debaixo da justa ira de Deus. Para toda a eternidade. Nós meditamos pouco sobre isso. Nós somos capazes de pensar como é que a gente vai resolver o nosso 401k, para quem tem 401k, o segurança social, como é que você vai aposentar. Nós ficamos a pensar em coisas assim. Onde é que a gente vai de férias para o ano? Se a gente vai de férias para o ano, vai ter outra pandemia. O que é que vai acontecer depois da pandemia? E depois da morte? E a vida eterna? Ou a morte eterna? Às vezes nós pensamos as coisas de uma forma tão limitada quanto nós somos. Eu já ouvi pessoas pensarem assim e dizerem, bom, a gente deveria estar no inferno o tempo que nós tivemos a ofender a Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Muita gente acha que o inferno termina passado uns anos. 20 anos a ofender a Deus, 20 anos de inferno. O problema é que quando nós pensamos assim, e para quem pensa assim, espero que entre nós não tenha ninguém que pense assim, e espero também que quem quer que seja que esteja online não pense assim. A morte eterna, a condenação eterna é baseada no Deus eterno. O inferno é baseado na justa justiça de Deus. A ira de Deus aplicada. E que é eterna. Porque a nossa ofensa é contra um Deus eterno. Não é contra um Deus que dura 100 anos, ou 50, ou 20, ou 10. Não é baseado em nós. É baseado em Deus. Tudo é baseado em Deus. Por isso que a eternidade, a salvação eterna, é baseado no Deus que é eterno. Tudo o que nós vemos, amados, é baseado em Deus. Deus é o centro do universo, é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a glória. Por isso é que nós aproveitamos estes dias como o dia do Brasil, o dia de Portugal. Fizemos o 4 de julho, para lembrar às pessoas que a solução não está naquilo que é aparente.
20 anos agora também, junto à celebração do Brasil, parece o 9/11, né? 20 anos após. E uma preocupação tão grande, uma corrida tão grande que há 20 anos atrás que as pessoas tiveram, parecia que havia quase com um avivamento, né? As pessoas quase voltando para Deus. Mas não era, era uma questão de aflição, de pânico. Logo mais se afastaram, se esqueceram, porque a realidade da vida eterna, ela passa muito leve. As pessoas não se preocupam muito com isso, porque limitamos as coisas a nós próprios. Tendemos àquilo que nós conhecemos. O dia começa e o dia acaba. E amanhã esperamos ter outro dia. Amanhã chove. Quem sabe? Sabia que amanhã chove? Amanhã dá chuva? Não é? A gente se preocupa com amanhã. Não sei se você já viu. Pode ter mudado o forecast, mas dava chuva. Não é? Então você se preocupa, amanhã vai chover. Não é? Em janeiro vai nevar. Assim permite ao Senhor. Não é? Depois vai estar verão. A gente preocupa em coisas assim que a gente percebe, começa, termina, né? Agora acaba o verão, começa o outono, depois, né? Mas Deus não vê as coisas na nossa perspectiva. A questão temporal para Deus não existe. Ele é eterno, Ele existe desde sempre. O que é desde sempre? Eu não entendo. Alguém aqui entende o que significa desde sempre e para sempre? Que eu não entendo. Você lembra do sinal da matemática? O menos infinito e o mais infinito, que era um 8 deitado? Quem lembra? Um 8 deitado. Era o menos infinito, né? Tinha um menos. E era o mais infinito, não acabava nunca, né? E aí os números começavam a crescer cada vez mais. Aquele número que não termina nunca. A gente fazia por brincadeira na calculadora, calculava números muito grandes para dar aqueles números até que aparecia o erro na máquina, né? Porque já era acima daquilo que a gente podia imaginar. E quando eu penso nisso, irmãos, eu penso que Deus é infinito e eterno assim. Vai para além do que nós podemos imaginar. Nós precisamos de pensar toda a nossa vida em função de Deus, o autor da vida, o Senhor da vida, o Deus do universo, aquele que não tem princípio nem fim, que não tem nada que nós possamos comparar ou chegar aos seus pés. O que é que nós precisamos esta tarde? O que é que nós desejamos para o Brasil? Esperamos que tenha pessoas aí assistindo do Brasil. Nós distribuímos folhetos do Brasil. Nós temos os irmãos brasileiros conosco. O que é que a gente espera? A mesma coisa que nós esperamos para Portugal, para a América. Nós só arranjamos uma desculpa. O nosso desejo é pregar Jesus Cristo. O nosso desejo é anunciar ao Senhor toda a glória. Tem pessoas caminhando para o inferno diariamente. Tem pessoas entrando no inferno diariamente. Nós, que estamos aqui, da Igreja de Filadélfia, nós não somos diferentes. Nós não nascemos santos. Nós não nascemos sem condenação. Nós fomos resgatados do lamaçal do pecado e da morte e trazidos para o reino celestial de amor por Jesus Cristo. E o nosso desejo é que todos possam conhecer Jesus. Como seria North Arlington se todos que aqui vivem conhecessem Jesus? Eu conheço uma família que conhece Jesus que mora em North Arlington, que é a família Carvajal, que os outros todos estão aqui são de outras cidades. Mas a única família de North Arlington mesmo é a família Carvajal, o resto é tudo de outras cidades, né? Mas tem Kearney aqui do lado, tem um grupinho aqui de Kearney, graças a Deus, aqui mesmo do lado. Tem outros de Garfield, Odai, etc., Wayne, Rahway, lá embaixo. Hackensack, quase que eu esquecia. Eu falei Garfield, não falei? Falei Garfield, né? Mas o Senhor nos salvou, nos trouxe, mas acima de tudo nos trouxe do mesmo local de condenação para o reino do seu amor. A palavra do Senhor em Atos 4:12, o texto que eu gostaria que nós lêssemos hoje, diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu queria orar. Vamos baixar a cabeça do jeito que estamos, ou ficar de pé, como quiserem. Pai amado e bendito, que nesta tarde seja o Teu Espírito Santo a falar às nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo Brasil. Te agradecemos, Senhor, por essa nação e te pedimos que a palavra de vida eterna aplicada a nós seja aplicada hoje a milhares de irmãos brasileiros que possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mas podem sentar.
Estas palavras esta palavra, na palavra do Senhor, foi dita por Pedro quando Pedro e João foram interrogados sobre aquilo que eles tinham feito e o milagre que tinha acontecido lá. E as autoridades os chamaram. E eles, destemidamente, eles faziam uma coisa que nós hoje temos muita dificuldade em fazer. Eles pregavam o Evangelho de uma forma destemida e Deus os protegia, e Deus os abençoava. E quando eu digo Deus os protegia, não era que Deus os livrava das autoridades, inclusive tem orações deles que dizia: Senhor, lembra-te da tua palavra, lembra-te do avanço do teu reino. Eles clamavam pelo avanço do reino, eles não clamavam por eles, por libertação, porque o foco deles estava de quantas pessoas poderiam ouvir o Evangelho. E quando eles eram interrogados sobre aquilo que eles estavam a fazer, eles aproveitavam para anunciar. E algo que me lembra a mim muito é Paulo e Silas. Paulo, diante do rei Agripa e de Festo, quando ele poderia apelar e dizer: não é bem assim, eu estava sendo acusado de pregar o Evangelho, ele aproveitou para pregar o Evangelho. E nós vemos na igreja do primeiro século uma urgência em pregar a Jesus Cristo. Eles não tinham mensagem de autoajuda, eles não tinham mensagem de coach, eles pregavam o Evangelho para que as pessoas ouvissem e crescem. Eles acreditavam que a mensagem do Evangelho era poderosa, para que o Espírito Santo pudesse usar e dar vida a quem ouvia. Esses tempos não mudaram. Eu sempre digo, eu lembro, que nós vivemos o tempo da igreja do primeiro século, é o mesmo tempo, nada mudou. Somos a mesma igreja. Então usamos os mesmos métodos, anunciamos Jesus Cristo, vamos por todos os meios, como Paulo dizia, tentar ganhar alguns. Vamos anunciar o Evangelho e estamos esta tarde aqui para esse propósito mesmo. Nós não estamos aqui pelo Guaraná e os salgadinhos e o pão de queijo que vai ter a seguir. Se alguém está, não devia. Nós estamos aqui, pelo menos aqueles que estão online, não estão por essa razão, de certeza. Estamos aqui porque queremos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Pedro então naquele dia disse, anuncia, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Era sempre uma prioridade na igreja do primeiro século a pregação do Evangelho. Foi sempre a prioridade da igreja, da verdadeira igreja de Cristo Jesus, o remanescente, pregar o Evangelho de Cristo Jesus diretamente e abertamente, para que todo aquele que o ouça possa lhe ser concedida a graça de crer e possa ser salvo. Para que alguém ouça, para que alguém creia, precisa de ouvir. Não chega a ouvir, nós sabemos que é preciso a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que a semana passada, na quarta-feira, nós estivemos aqui orando pelo dia de hoje. Porque nós queremos que pessoas que receberam o folheto, há pouco o nosso irmão Cristo estava ali na esquina, alguns irmãos estiveram aí nas esquinas aqui da rua, o irmão Adilson foi à volta, entregando folhetos, e o irmão Cristo entregou um folheto americano, não é? E aí o senhor passou, o americano, e pediu o folheto brasileiro. E o Cristo disse, mas é do Brasil. E ele disse assim, mas é que a minha esposa é brasileira. E tem uma mensagem por trás do Brasil, não é extraordinário como Deus faz? E aí o irmão Cristo diz, não, então vai a casa buscar a esposa atrás. Ele diz, mas não pode, porque ela está doente. Então ele levou a mensagem a ela. E no cartãozinho por trás o que é que está? A mensagem. Os folhetos que chegaram hoje, por causa das inundações, veio atrasado estes dias todos. Mas veio a tempo daquele senhor levar. E com certeza que se nós ficarmos no final a conversar como é que foi esta distribuição de folhetos, eu sei que os irmãos têm muitas experiências para contar. Tem muita experiência, não só sábado passado, mas muitas experiências, não é? Uma que eu achei muito curiosa é um senhor a passar de bicicleta no Seabras, ele ali quase que joga o senhor abaixo para lhe entregar um folheto e o homem ia precisamente parar no Seabras, não é? Não valia a pena todo esse esforço, mas ela foi correr atrás do homem e deu um folheto para ele. E precisamente era brasileiro, então podia ler bem que era em português, não é? Amados irmãos, nós estamos aqui para pregar o Evangelho e anunciar Jesus Cristo por todos os meios, seja por um folheto, seja uma mensagem online, seja presencial como estamos aqui. Você leva esses folhetos para casa, entrega pessoas, fala a pessoas de Cristo Jesus, anuncia o Evangelho, porque não tem outra forma de alguém vir a Cristo a não ser por ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que a fé seja gerada no seu coração, e ele precisa de ouvir e o Espírito Santo vai usar isso para que a pessoa venha a crer. Eu quero que você saiba uma coisa, eu sempre me preocupo com isso. Quando eu anuncio o Evangelho, quando eu prego,
ou quando eu escrevo o devocional que publico, o meu desejo, amados irmãos, é sempre esse. É que Deus possa usar essas poucas palavras, essas palavras fracas e pobres, porque são sempre palavras fracas e pobres, comparado com a dimensão celestial do reino da glória. Quando estamos a falar de algo tão sublime e maravilhoso, não há palavras que sejam suficientes. Mas o meu desejo é que Deus possa pegar nessas poucas palavras, nessas pobres palavras, e o Espírito Santo use para que alguém venha a crer em Jesus Cristo. No dia final vai ter surpresas, não vai, irmãos? Quem sabe, estas 2 semanas de trabalho aí na rua trarão-nos surpresas na glória. Amém? Não sabemos isso. Mas sabemos então que a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus, para ser anunciado, e o texto diz, não em nenhum outro há salvação. E eu queria que você centrasse um pouquinho de tempo comigo a pensar nesta palavra. Em nenhum outro há salvação. Então há necessidade de salvação. Precisamos de salvação. E uma das coisas que tenho me surpreendido nos últimos anos é uma falta de consciência de salvação. Anos atrás nós tivemos um episódio muito desagradável no mar, que se calhar nem devia chamar a atenção na frente da minha família, porque foi pesar. E Deus nos guardou e livrou o nosso filho. Mas quando a água veio, ele ficou muito atrapalhado com a água, sem pensar que sou incapaz de nadar, completamente incapaz de nadar, mas faço tudo o resto, irmão. Só não nado, não? Mas eu pulo, salto, só não nado. Eu nada. Então, sem pensar, entrei no mar, tentei agarrar, quase que ia ser uma tragédia pior. Naquela hora, a gente sabe que precisa de salvação, precisa de alguém que venha e tire a gente, né? E graças a Deus o Senhor permitiu que nós fôssemos os 2 com vida. Louvado seja Deus por isso. É claro que naquele momento eu precisava de alguém que me ajudasse. Nesse momento eu tive consciência. Não é estranho que tanta gente vive no pecado, caminha para o inferno e não entende que precisa de um Senhor e de um Salvador? Caminham no lamaçal do pecado e da morte, debaixo da ira de Deus. Mas Deus quer alongar-me em misericórdia. Amém? Diz a Escritura. Vai suportando, diz a Escritura, a nossa maldade. Mas como não conseguem ver que estão perdidos? Você conhece pessoas assim? Eu sou certo que você conhece. Você já foi uma delas, não já? Caminhar no lamaçal do pecado da morte sem ter noção de que precisa de um Salvador. Até o dia em que a mente é aberta e a gente percebe que precisa de um Salvador e clama: Jesus, salva a minha alma. Tem gente que caminha sem salvação. Em nenhum outro há salvação, é porque precisamos de um Salvador, e não de um Salvador qualquer, não alguém que se coloca, a não ser que seja o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio a esta terra, suportou sobre Ele a ira do Pai, levou sobre Ele os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê possa ter vida eterna, possa ser salvo, não por obras. Um dos grandes problemas que as pessoas encontram em confiar em Jesus para a salvação é a falta de controle. Sabia disso? Spurgeon dizia que a soberania de Deus era a doutrina mais gostosa para o salvo e que maior transtorno causava o ímpio. Ele usava outras palavras, não é? Estou a parafrasear aqui. Até porque ele usava outras palavras porque era em inglês, não é? Então ele dizia que era a doutrina que os ímpios mais detestavam, por causa da falta de controle. Deus é soberano. Ele é o Senhor de toda a glória. Nós somos incapazes de salvar a nós próprios, porque se nós fôssemos capazes de salvar a nós próprios, nós apresentávamos alguma coisa diante de Deus. Mas não é para as obras, para que ninguém se glorie, para que a glória seja somente de Cristo. Não há nada que você possa fazer. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tu tens que me salvar porque eu fiz assim o assado. A única coisa é: Senhor, obrigado porque Cristo Jesus morreu no meu lugar e eu tenho salvação. Alguém colocou este exemplo, eu acho que é fantástico. Tanta gente que usa que eu não sei mais quem foi, mas foi alguém inteligente. Alguém que Deus deu uma boa
uma boa ideia, uma boa visão. Você chega no céu e imagina que alguém lhe pergunta: porquê que eu te haveria? Deus lhe pergunta: porquê que eu haveria te deixar entrar? E a única coisa que você pode dizer é apontar para Jesus Cristo e dizer: por causa dele, porque ele tomou o meu lugar, porque ele pagou o preço dos meus pecados, porque nele eu tenho vida, porque ele ressuscitou de entre os mortos. E é algo que eu sempre anuncio aqui, dou insistindo com os irmãos: quando você fala de Jesus a alguém, não para na crucificação, conta a história completa, vá à ressurreição, ao túmulo vazio, porque o nosso Senhor não está morto, pois senão só seríamos perdoados, mas porque ele ressuscitou, nós temos vida e vida eterna. Nós viveremos com Jesus no céu para todo sempre, porque ele está vivo, porque o túmulo está vazio. É por isso, meus amados irmãos, que o holiday, o feriado mais bonito para os cristãos é a Páscoa. Lá em casa eles esperam já pelo Natal, eu acho que desde o Natal passado. Que lá em casa o Natal é aquela coisa, não é, irmãos? Tudo lá em casa fica decorado, é belíssimo, é uma semana inteira a cozinhar, é uma coisa linda de família que nós fazemos, que a minha esposa organiza para a família, que é coisa tão linda. Irmãos, o ano passado, a cortina do chuveiro, a de dentro, não é de fora, a de dentro, que ninguém vê, era uma cortina de Natal. Só para você ter ideia ao que chega a decoração do Natal, tá? Só para você ter ideia ao que chega. Eles já estão à espera do próximo Natal, ao que chega lá em casa. E é lindo, irmãos, eu gosto do Natal, do nascimento do Salvador. Mas sabe o que é que eu gosto do nascimento do Salvador? Porque a manjedoura vazia me mostra a cruz vazia. E me mostra o sepulcro vazio. Porque aquele menino que uma vez esteve na manjedoura, ele era Deus. Ele é Deus. Ele veio, 100% Deus, 100% homem, morreu no meu lugar. Viveu uma vida perfeita, morreu no meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. E dizia o Sproul que nós devíamos também ter um holiday para a ascensão de Jesus. Ele diz que os crentes deviam... E ele, olha que ele era presbiteriano, tá? O presbiteriano tem aquela tendência a ser mais sério. Ele dizia que nós deveríamos... Eu estou a brincar, conheço muito presbiteriano, bem brincalhão. Mas ele dizia que nós devíamos celebrar até a ascensão de Jesus, porque nós temos de ser um povo festeiro mesmo, nós temos de ter alegria. Eu acho que ele era brasileiro, irmãos. Ele tem muito assim, aquela alegria, né, que só os irmãos do Brasil têm. Olha como eles se riram, eles sabem. Então, ele dizia que nós devíamos celebrar até a ascensão de Jesus. E na verdade é isso, porque ele subiu, nós subiremos. Porque ele está no céu e ele voltará para nos buscar e nós estaremos com ele para sempre. Em nenhum outro a salvação ninguém fez isto, porque ninguém poderia fazer. Você não poderia morrer no seu lugar, porque o seu sacrifício não tinha nenhum valor para diante de Deus. Você não pode morrer pelos seus filhos. Você percebe isso? Você percebe que tem uma responsabilidade com os seus filhos de ensinar a palavra de Deus, mas você, se morrer por eles, não adianta nada. Uma vez um jovem foi ter com o pastor Paul Washer, que todos os irmãos aqui devem conhecer, já devem ter ouvido falar, e disse: pastor, eu quero, missionário, não é, Paul Washer, eu quero ir lá pregar. Eu acho que ele falou mesmo no Peru, que foi onde o missionário Paul Washer fez a maior parte da vida dele, ou uma parte do ministério missionário dele. Eu acho que ele é mesmo do Peru, e disse: eu quero ir lá pregar às pessoas do Peru. E ele disse: porquê? Mas porquê? E ele disse: porque eu quero dar a vida por eles. E ele disse assim: mas não precisa, que o bom que já deu. Não adianta nada tu dás a vida por eles, porque o bom que já deu. Jesus já deu a vida por eles. Aí o irmão, depois do pastor, diz que o encaminhou para ele estudar, amadurecer aquela ideia e não se precipitar num empreendimento missionário assim, mas mostrando-lhe a ele que a única coisa que ele podia lá fazer era levar a mensagem daquele que já morreu por eles. Não quer dizer que o missionário não possa perder a sua vida, não quer dizer que você não possa perder a sua vida no anúncio do Evangelho, mas ainda que isso aconteça, não é essa sua vida que salva ninguém. Paulo dizia: gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar por vós. Mas esse gastar por vós não salvava a alma deles, porque só Jesus salva. Em nenhum debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O Salvador do Brasil não é nenhum político. Não é 2022 que vai resolver o problema.
Porque ainda que resolva um problema de 4 anos. É 4 anos as eleições, não é como aqui. 4 anos. E ainda assim vai ficar coisa para fazer. Ou não é assim? É? O Salvador do Brasil, o Salvador de Portugal, o Salvador de todos os outros países, o Salvador da humanidade é Jesus Cristo. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Só Ele se entregou, porque Ele é santo, porque o sacrifício dele foi perfeito, agradável ao Pai. Ele se entregou no nosso lugar, Ele suportou a condenação daqueles que foram salvos e que serão salvos para toda a eternidade. Aqueles que creem, que põem a sua confiança em Deus, em quem Deus abre o entendimento para que creiam, recebam esta mensagem e a solidifiquem no seu coração. Você sabe uma coisa? Às vezes nós falamos esta mensagem de salvação e muitas vezes os crentes dizem assim: essa mensagem é boa para os descrentes ouvirem. Você já teve essa sensação? Eu já tive. Eu estava sentado aí desse lado e o pregador falar outra vez de salvação e eu disse: eu já ouvi, eu já sei. Ou, por exemplo, em culto ao ar livre, como nós fizemos sábado, fizemos aquele pouquinho só, e o pregador estava a pregar e a fazer apelo, pessoas arrependam-se, voltam-se para Deus, creiam em Jesus e tal, e eu ficar assim, eu não falei aceita Jesus, tá? Eu falei arrependam-se, creiam em Jesus, tá? E falar, e insistir, e eu ficar assim, até meio distraído, eu já ouvi isto tudo, já não é para mim, já fiz. E com o passar dos anos, eu comecei a apreciar tanto ouvir pregar o Evangelho, não porque eu preciso de ser outra vez salvo, mas porque eu preciso ser continuadamente salvo. Eu estou-me a fazer entender? Nós precisamos de receber esta mensagem e ouvi-la e repeti-la, porque ela é a razão de nossa existência. Ela é o centro da nossa vida. Nós precisamos de receber no nosso coração. Irmão, não devia passar uma semana sem nós ouvirmos uma mensagem evangelística, sabia? Sabe que às vezes, de tempos em tempos, não tenho feito ultimamente, tenho estado envolvido com os irmãos sabem, tenho estado a estudar e Deus tem dado a graça, né, de tentar seguir os estudos teológicos, mas eu de vez em quando fazia muito isso, irmãos, e preciso voltar a esse tempo. Eu punha no rádio só tocar uma mensagem evangelística só pelo prazer de ouvir o Evangelho outra vez. E uma vez, os irmãos sabem, né, encontrei um rapaz que me quis falar do Evangelho. Eu já contei a história, não é? E aí eu fiquei a tentar, eu fiquei à espera que ele me contasse o Evangelho, e o rapaz estava-me a tentar evangelizar. E eu fiz algumas perguntas complicadas, ele suava, coitado. E eu queria ouvir o Evangelho outra vez. Eu fiz 2 vezes. E uma das vezes o rapaz estava mesmo aflito, e eu disse a ele assim: mas o que é que acontece se eu não tiver Jesus? E ele disse: se não tiver Jesus, estás perdido. Eu disse: mas o que é que está perdido? E ele disse: não é bom, está longe de Deus. E eu disse: mas o que é? Até que ele finalmente falou o inferno. E depois eu disse: sabes, eu sou pastor e nunca tenhas medo de falar do inferno a ninguém, porque a única maneira da pessoa perceber que precisa de salvação é saber que está condenada. E isso vem de conta aquilo que eu estava dizendo há pouco. Às vezes nós não falamos no inferno. As pessoas não sabem do que é que tem que ser salvas. Tem que ser salvas da condenação, da morte, da ira de Deus. Tem muita gente continuando a pensar que tem que ser salva do diabo, que tem que ser salva de outra coisa qualquer. As pessoas têm que ser salvas da ira de Deus, da justa ira de Deus, porque ofenderam a Deus. E Deus é um Deus de justiça. É um Deus de amor que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, mas é um Deus justo, que fará justiça. Ou a justiça de Deus é feita em Cristo, ou será feita por toda a eternidade sobre aquele que ofendeu a Deus para todo sempre, que ofendeu o Deus eterno. E então eu falei com esse rapaz e disse: nunca tenhas medo de falar no inferno, podes falar a palavra inferno, não tem problema nenhum. E uma outra altura, um outro rapaz também, um outro senhor já falou do Evangelho e tal, também lá todo empolgado e tal. E depois no final eu disse-lhe: olha, eu sou pastor e agradeço-te imenso teres-me pregado o Evangelho, porque normalmente ninguém prega o Evangelho ao pastor, porque todo mundo acha que o pastor precisa de ouvir a pregação do Evangelho. Sempre que você puder aí, irmão, prega o Evangelho para mim. Fala-me de Jesus Cristo, fala-me do Salvador, fala-me daquele que deu a vida por mim, fala-me daquele que ressuscitou, no qual a minha esperança está colocada. Eu preciso de ouvir. Eu preciso de ouvir falar de eternidade, para que meus olhos não estejam presos nas coisas desta terra. Eu preciso ouvir falar do céu de glória, para que eu consiga ver para além daquilo que está aqui à minha frente. Ficamos presos no que está à nossa frente.
Ficamos a debater tanto tempo coisas que são tão passageiras. Ficamos a lutar por coisas que às vezes não têm valor, que terminam logo mais. Vamos começar a lutar por aquilo que é eterno. Mas para isso precisamos de falar uns aos outros, lembrar uns aos outros. Precisamos de partilhar as boas novas da salvação. Precisamos de saber que Jesus Cristo é o Salvador. Para si que ouve esta mensagem, se você é salvo, dê glória a Deus. Adore o nome do Senhor. Glorifique o Senhor vivendo uma vida de santidade na sua presença para a glória do Senhor. Tenha prazer em Deus. Entenda a necessidade e a beleza de nós termos o nosso prazer em Cristo, de nos regozijarmos no Senhor, de nos regozijarmos na comunhão, de estarmos uns com os outros, de glorificarmos a Deus. E ultimamente temos tido muito mais tempo juntos, não temos, irmãos? Eu fico tão alegre com isso. Sábado foi uma coisa tão linda lá em casa. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Estamos juntos, uns com os outros. A gente comeu, riu, brincou. Foi tão maravilhoso, não foi? É tão bom nós estarmos juntos, termos essa comunhão. Precisamos disso para o fortalecimento da fé, para que caminhemos até aquele dia. No domingo tivemos o nosso horário estendido. Já há tanto tempo, não tínhamos tanto tempo na casa do Senhor. Foi tão bom. E assim continuarmos. Então que esta mensagem da salvação traga esta esperança para a sua vida. Se você hoje celebra o seu país, se você é brasileiro, ora de Deus para que as almas sejam salvas no Brasil. Sim, nós precisamos que Deus dê capacidade e sabedoria aos políticos, aos presidentes, sabedoria ao povo em quem votar, que não haja fraude no voto. Nós precisamos disso tudo, que Deus, que a corrupção termine. Irmãos, é claro, é lógico que tanto problema com pobreza, etc. Irmãos, é lógico que é preciso orar por isso, mas o que o Brasil realmente precisa é que o povo reconheça que só Jesus é o Salvador, que se arrependa dos seus pecados, se converta e se volte para Deus. É isso que é preciso. E se você não é salvo, e você ouviu esta palavra, seja você aqui, esteja online, você ouviu esta palavra, e você diz assim: eu preciso de um Salvador. Se o Espírito Santo está a trabalhar na sua vida, está a fazê-lo reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador e que você está entregue aos seus pecados, volte-se para Deus. Contacte-nos, entre em contacto conosco, não porque a gente pode salvar a sua alma, porque eu não pude nem salvar a minha, mas porque eu posso falar de Jesus. Eu posso orar consigo e orarei consigo, para que verdadeiramente você reconheça, creia em Jesus Cristo e seja salvo, para que você possa adorar a Deus, para que o Senhor, e este Senhor de Pedro, de João, dos apóstolos, dos puritanos, dos reformadores, o nosso, o desta igreja, seja o seu Senhor também, e você possa exaltar e glorificar o nome dEle. Eu queria terminar esta parte com uma oração, mas ainda não estamos terminando o culto. Então esta parte, a mensagem com uma oração, ainda vamos cantar, é isso? Amém. Irmã Sónia vem nos dirigir num hino, mas vamos orar agora, vamos ficar de pé para orar. Pai amado e bendito, glorioso Senhor, Deus de toda a terra, Senhor dos céus e da terra, nós te louvamos e te adoramos e te bendizemos, pois só o Senhor é Deus. Pai, te pedimos nesta tarde que a Tua Palavra, ela tenha trazido vida, luz e esperança aos corações, que pessoas possam verdadeiramente crer em Jesus. Ter ouvido esta mensagem, para aqueles que são salvos, tenha havido um renovo, um reforço no seu coração de crerem em Jesus. E para aqueles que não são salvos, para aqueles que ouviram esta mensagem pela primeira vez, eles possam verdadeiramente ser convertidos, possam verdadeiramente crer, que Tu possas, Senhor amado, usar estas pobres palavras, estes pequenos exemplos, esta quase tolice, se não fosse ser falado de algo tão celestial e sublime como a salvação, e possa verdadeiramente ser gerada fé em corações e vidas sejam restauradas. Senhor, te pedimos por almas de brasileiros hoje voltados para Ti. Te pedimos, Senhor, por todas as nações, que todos, Pai, de todas as tribos, línguas e nações, possam glorificar e exaltar a Ti. E te agradecemos, Pai, por esta oportunidade maravilhosa de falarmos a palavra da vida eterna. Senhor, Pai, te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de pé como estamos, vamos cantar com a irmã Sónia. Amém? O hino 115.
Irmãos, de pé, do jeito que estamos, nós vamos orar ao Senhor, vamos terminar com algumas orações. E eu ia pedir, eu estava a olhar a ver quem está aqui, que é do Brasil, e dado que o nosso presbítero Márcio e o nosso irmão Dilson já oraram, eu ia pedir, a irmã Rita era para cantar um hino, mas a gente vai deixar para outra altura. E foi brincadeira com ela. Foi brincadeira que nós fizemos aí na entrada. Eu vou pedir à irmã Rita e à irmã Rose e à irmã Rosemary para fazerem uma oração e do lugar onde estão. E podemos fazer por esta ordem, amém? Irmã Rita, dá a vossa voz ao Senhor, ora pelo Brasil, a irmã Rose também e depois a irmã Rosemi também, amém? Oremos.
vez, Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua bondade, obrigado, Deus, por este dia. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela nação brasileira e te pedimos, Deus, mais uma vez a tua misericórdia e intervenção. Acima de tudo, Senhor, te pedimos por salvação. Te agradecemos, Senhor, por cada um dos que veio esta noite aqui, esperando, ó Pai, que a tua glória e majestade seja exaltado e que no esforço das mãos de cada um que trabalharam e se empenharam por este evento, seja no evangelismo, seja na preparação de folhetos, seja até a preparação da comida hoje, Pai, o esforço de cada um em estar aqui esta noite, Deus, eu te peço, Pai, que sejam lembrados diante de Ti e que Tu possas, Senhor, derramar a Tua bênção, Pai, espiritual, maravilhosa e abundante na vida de cada um. Senhor, louvamos o Teu nome e Te adoramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, mas não vamos embora, só os que estão online que vão embora, né? Nós vamos lá passar àquele lado e vamos confraternizar um pouco e alegrar, celebrando o Senhor Deus por essa comunhão agora. Obrigado.